Semanal, o presidente Lula disse estar confiante com o futuro da economia no Brasil e fez declarações sobre as projeções do futuro Fundo Monetário Internacional, o fim dele, aliás. A repórter Beatriz Manfredini traz os detalhes da declaração do presidente. Beatriz, quais são as expectativas de Lula? Olha, Paula, o que Lula disse é que a economia brasileira deve seguir contrariando as projeções do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e que a economia do país vai continuar e vai permanecer durante aí os próximos anos crescendo de forma sólida e confiável. A fala do presidente Lula foi feita ontem durante uma transmissão nas redes sociais e a gente separou um trechinho. Vamos acompanhar. Quando o povo percebe que a economia está funcionando, os empregos começam a aparecer, o salário começa a aumentar, a inflação começa a cair. As pessoas começam a perceber que as coisas estão melhorando para ele individualmente. As pessoas vão se surpreender com o Brasil. O FMI ele vai errar todas as afirmações do FMI sobre PIB, não vai dar certo. Porque o Brasil vai crescer e vai crescer de forma sólida, vai crescer de forma confiável. Essa referência de Lula ao FMI, ela faz um pouquinho de sentido quando a gente puxa a história recente agora das projeções do fundo aqui para o Brasil. Em maio, o FMI cortou a projeção de crescimento da economia brasileira para esse ano, 2023, para 0,9%. Mas agora, recentemente, na última segunda-feira, dia 31 de julho, aumentou essa projeção de crescimento para 2,1% agora em 2023, e para 1,2% em 2024. Então, logo depois do FMI rever essas projeções, Lula faz essa fala de que o Brasil vai seguir contrariando, essas indicações do FMI. Agora, com a retomada do Congresso, depois do recesso parlamentar, Lula aposta em temas da economia, como a reforma tributária e também como o marco fiscal, para continuar, então, fazendo a economia crescer. E no fim aí dessa transmissão nas redes sociais, ele ainda ironizou o que as pessoas chamam de sorte. Ele disse que muita gente fala que Lula tem sorte na economia e aí o presidente fecha então falando o seguinte, que se ele tem sorte, ele precisa ser sempre eleito pelo povo brasileiro, já que o Brasil precisa de sorte. Paula. Informações com a Beatriz Manfredini falando aqui de São Paulo e agora rodando os nossos comentaristas. Primeiramente, Amanda Klein. Amanda Klein, o presidente falou que o FMI vai errar todas as afirmações em relação ao PIB, justamente porque o Brasil vai crescer muito. É muito otimismo do presidente Lula ou tem muito trabalho vindo a ele? Precisa colocar o pé no freio? Olha, eu devolvo com uma pergunta. Você conhece algum político que falaria diferente? Claro que não. Ele é presidente da República. Se fosse o ministro da Fazenda ou qualquer um do governo, apostaria sempre que o Brasil vai crescer mais, vai gerar mais emprego, porque essa é a função, é o dever do político. Ele tem que ter esse otimismo, esse olhar positivo. O Paulo Guedes, quando era ministro da Economia de Bolsonaro, falava a mesma coisa, dizia os economistas vão errar as previsões. E olha que muitas vezes o Guedes tinha razão. Aliás, desde mais ou menos 2016, 2017, por aí, já no governo Temer, os economistas têm errado recorrentemente as previsões sobre o crescimento do país. Normalmente, há uma revisão para cima dessa projeção de crescimento. Eles começam muito pessimistas e a projeção de crescimento, e o crescimento consolidado, o crescimento, quando ele se dá concretamente, é maior do que o previsto inicialmente. Eu estava até conversando com um economista-chefe de um grande banco brasileiro, estava conversando sobre isso, e a gente estava ele estava traçando, melhor dizendo, claro, levantando algumas hipóteses. E ele falou até sobre um efeito que já é possível perceber das reformas recentes que foram feitas, as reformas microeconômicas, as reformas trabalhistas, da Previdência, e que tudo isso provavelmente já tem surtido um efeito sobre a economia brasileira que aumentou, de alguma forma, elasticidade ou a pujança ou o potencial de crescimento. Não que tenhamos um potencial de crescimento muito alto, a gente ainda tem feito voos de galinha, mas que isso já deve ter alguma repercussão sobre a economia brasileira. Tanto é que esse ano a gente começou com projeções aí 0,3, 0,5 e já estamos na casa dos 2%, mais de 2%, tanto nas perspectivas do mercado como também do governo e do Banco Central. Bom, comentando as notícias do dia também, Luiz Felipe Dávila, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Dávila, essas críticas de Lula ao FMI lembravam muito o governo de Fernando Henrique, em que a oposição vivia atacando os acordos do governo com o FMI. O fundo pode até errar nas projeções, mas qual é o papel real do fundo e essa crítica do governo brasileiro?
Bom dia, Tiago, Amanda, Paula e toda a nossa audiência da Jovem Pan. Olha, é interessante fazer um bom histórico aqui. O Brasil, graças a Deus, está crescendo mais do que as expectativas. Isso é bom para todo mundo. Agora, parte desse crescimento é fruto das reformas que foram aprovadas nos governos passados. A Amanda mencionou uma delas aí. Só a reforma trabalhista reduziu 50% o número de processos na justiça trabalhista. Aí vai o governo Lula e quer desfazer a reforma que ajudou a justamente diminuir a judicialização, que foi um dos pontos que impulsionou a retomada do emprego, e o Brasil hoje tem uma taxa de emprego muito maior, a maior taxa desde 2014. Aprovamos a reforma da Previdência, que ajudou a estancar o gasto público. Aprovamos as privatizações, inclusive da Eletrobras, coisa que Lula ameaça desfazer, não vai conseguir porque o Congresso não vai deixar. Ou seja, o Brasil avança porque essas reformas estão avançando. E a agenda reformista não tem nenhum sinal, infelizmente, que vai caminhar no governo Lula. Daí a importância de continuarmos com essa reforma a despeito do governo, que é o jeito que o Congresso está fazendo. É o Congresso que está conduzindo a reforma tributária, é o Congresso que está colocando em votação a reforma administrativa a despeito do governo. E, felizmente, o Congresso Nacional entendeu a importância dessas reformas para que nós tenhamos um crescimento econômico mais sustentável, porque senão o crescimento depende única e exclusivamente das questões externas. E aí, nosso crescimento é, infelizmente, esses voos de galinha. Cresce um pouquinho e depois volta a cair. A economia brasileira, gente, não cresce de forma sustentável há 40 anos. Por isso, a importância do comprometimento do governo com uma agenda reformista.